Queridos, graça e paz, bom dia. Quero, essa manhã, mais uma vez, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido para podermos falar da Sua graça, falar do Seu amor, poder compartilhar com os irmãos alguma passagem da Palavra de Deus, alguma parte das Escrituras Sagradas que são, para nós cristãos, regra de fé e prática. E a Bíblia Sagrada, ela norteia as nossas vidas com os seus ensinamentos, com a sua doutrina. Nós cristãos cremos em todas as Escrituras Sagradas como sendo elas a inspiração divina, e sendo assim, toda a Escritura Sagrada ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir e para nos redarguir. Eu queria nesse primeiro momento compartilhar um tema com os irmãos que para muitos ele é controverso, para outros de difícil compreensão, mas para aqueles que querem, que se entregaram a Cristo, que se renderam aos pés do Senhor, que se humilharam e que compreendem que a palavra de Deus ela é pura, verdadeira e que o Senhor a revela àqueles que buscam, é um tema comum. Eu queria falar com os irmãos sobre escatologia. Escatologia é uma palavra derivada de duas outras palavras gregas que tem por significado último e estudo. Entendemos que, no conceito geral, então, trata-se do estudo do destino do homem, buscando uma revelação nas Sagradas Escrituras, fonte elementar de todas as pesquisas sobre escatologia cristã. Eu estou aqui em minhas mãos com o exemplar do nosso compêndio teológico da Igreja Metodista Wesleyana, a qual faço parte, chamado Manual de Doutrinas Assim Cremos. Ele está na segunda edição e traz uma vasta agenda escatológica para nós. Eu queria começar com uma introdução dizendo o seguinte: a escatologia pode ser definida como um vocábulo moderno que tem o objetivo de indicar na trajetória da teologia sistemática, abre aspas, as fases finais do ser humano no mundo: morte, juízo universal, pena, castigo terreno e extraterreno e o fim do mundo na perspectiva do ser humano. Dentre as muitas linhas de interpretações escatológicas, a nossa igreja, desde o seu surgimento, optou pela interpretação pré-tribulacionista e pré-milenista. Quando eu digo a nossa igreja, estou dizendo Igreja Metodista Wesleyana. Amém? Então vamos lá, eu queria passar aqui primeiro a agenda escatológica e depois, posteriormente, eu vou estar falando sobre cada um desses tópicos, se o Senhor assim permitir. Primeira parte da nossa agenda é sinais precursores da segunda vinda de Cristo. O segundo, o arrebatamento. O terceiro, o tribunal de Cristo. A quarta agenda é as bodas do Cordeiro. Quinta, a tribulação. O sexto tema tratado na nossa agenda escatológica é o anticristo. E a sétima é a segunda vinda de Jesus. Oitavo tema,
da nossa agenda é a Batalha do Armagedon. O 9º tema é o julgamento das nações. O 10º, o milênio. 11º, a última revolta de Satanás, Gog e Magog. E 12º, o juízo final. E, para encerrar, novos céus e nova terra, conforme Apocalipse 21. Amém? Então são essas as abordagens do nosso tema escatológico e essa foi a nossa agenda. Evidentemente que em cada vídeo desse não vai ser possível tratar de todos eles. Então eu farei uma série, se o Senhor assim permitir, estarei falando sobre cada um desses temas a partir de hoje. Vamos lá? Sinais precursores da segunda vinda de Cristo. O surgimento de falsos profetas, fome, guerras, terremotos em maior intensidade, maior perseguição aos servos que se mantiverem fiéis, maior desobediência à palavra de Deus, famílias com relacionamentos deteriorados, aumento da crueldade, do orgulho, da ganância, da traição, da promiscuidade, da corrupção, imoralidade acentuadas e de todo tipo, são condições climáticas em constantes mudanças, muito além do que é considerado normal. Enfim, seria esse o pano de fundo que precede o arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, versículos 4 e 11, 1 Timóteo 4, 1 e 2, 2 Timóteo 3, 1 e 9, 2 Timóteo 4, 3, 4, 2 Pedro 2, 1, 3, 2 Pedro 3, 3, 5, João capítulo 15, versículos 19 e 20, Atos 14, 22. Há de se destacar também de que, além dos fatos acima apresentados, 3 sinais consolidam a evidência desses fatos. Vamos a eles? O primeiro sinal que evidencia esses fatos é: Israel se torna nação em maio de 1948. Ezequiel 37, Zacarias capítulo 12, 3. O segundo sinal que evidencia essa segunda vinda de Cristo está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que é a apostasia da igreja. E o terceiro sinal é o ecumenismo, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 15 e 18. Amém? Esses 3 sinais evidenciam que a volta de nosso Senhor Jesus está para acontecer. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. O Senhor ele faz uma pergunta dizendo assim: pode uma nação nascer de uma só vez? E a resposta está nesse surgimento da nação de Israel, que foi decretada em 1948 lá na ONU, e isso é um sinal, característico da vinda de nosso Senhor Jesus, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. A segunda coisa é a apostasia da igreja. Nós estamos vivendo uma época de extrema apostasia. E a terceira e última coisa é o ecumenismo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 18, também nos fala sobre essa questão. Um outro tópico, o segundo tópico da nossa agenda escatológica, é o arrebatamento. A igreja será arrebatada na primeira fase da segunda vinda do Senhor. Não sabemos quando será. Teremos nossos corpos transformados, estaremos livres da ira vindoura. Mateus capítulo de número 24, versículos 42 e 44. Eu vou pegar aqui a Bíblia Sagrada
para a gente poder ler esse texto que eu acabei de citar, Mateus capítulo de número 24, 42 e 44. Mateus, capítulo 24, versículos 42 e 44, que diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Amém? Então, texto muito claro sobre a vinda de Jesus e como ela se dará, né, de uma maneira inexplicável. Certamente não tem um sinal aparente da vinda de Jesus. Aliás, a Bíblia diz que os discípulos do Senhor Jesus, eles questionaram ao Senhor, perguntando a Ele se haveria um sinal característico da sua vinda. E Ele disse que não haveria um sinal específico, mas que era para que ficássemos atentos ao que aconteceu nos dias de Noé. E Ele relembra-nos dos dias de Noé, dizendo que naqueles dias o povo casavam-se, davam-se casamento, comia, bebia, ou seja, a vida estava normal, não tinha nada, não houve assim um toque, aspas, de recolher para que as pessoas soubessem, vai acontecer agora. Não, apenas continuava normal a vida. E de repente a arca ficou pronta, Noé entrou para dentro dela. Depois de um tempo, 7 dias precisamente, a Bíblia diz que o Senhor fez chover sobre a terra o dilúvio e consumiu a todos, de maneira que será assim também na vinda do Filho do Homem. As pessoas continuarão fazendo o que estão fazendo normalmente. Aí eu aproveito aqui para dizer sobre essa quarentena que nós estamos enfrentando, como igreja, como povo brasileiro, como todo mundo está, na sua grande maioria, enfrentando esse terror, essa praga chamada coronavírus, em que estamos sendo confinados em nossas próprias casas e por aí afora vai. Isso é um sinal do que o Senhor Jesus falou que aconteceria, mas não é um sinal da vinda do Senhor, é um sinal precursor, porque a vinda do Senhor não será com esse tipo de sinal aparente. Amém? Segunda coisa, aliás, a terceira coisa, é o tribunal de Cristo. E eu quero dizer para você que amanhã eu vou estar falando especificamente sobre o tribunal de Cristo. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar, que você possa refletir um pouco sobre a questão da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.